Amém. Paz do Senhor a todos. Paz do Senhor aos ouvintes que estão acompanhando pelo YouTube. Que Deus os abençoe. Nosso tema do mês é defendendo a sã doutrina. Então, tudo aquilo que nós temos na credencial de membros, que nós conhecemos como nosso RI, nós trouxemos alguns temas, porque o RI é muito abrangente. Então nós trouxemos a primeira aula, o que é o Egito e quais os costumes que o Egito tem, que o povo de Deus não pode ter, pois é um povo separado para ser santo. O apóstolo Paulo diz: entre todas as nações, entre todas as gentes, nós fomos chamados para a obediência da fé. Então, nós não obedecemos essa doutrina por achar que nossa aparência melhora, mas nós obedecemos a doutrina pela fé. Não obedecemos porque alguém nos manda fazer. Um pai, o pai fala ao filho: olha, você tem que fazer isso, é uma obrigação. Não, você pela fé crê que não vem do homem, mas do coração de Deus. Então isso é alcançado pela fé, é testificado e justificado pela palavra, como foi até pregado na campanha, Há 3 testemunhas de tudo aquilo que nós temos feito na terra: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então, no dia do julgamento, os 3 vão testificar uma coisa só. Como na primeira aula nós aprendemos: se o Pai diz sim, o Filho diz sim, o Espírito Santo diz sim. Se o Pai diz não, o Filho vai dizer não e o Espírito Santo vai dizer não, porque eles estão sempre em comum acordo. Eles nunca se divergem, Um não tem um pensamento, o outro pensa diferente. Um tem um desejo no coração, o outro tem diferente. Jamais. São perfeitos, são pleno e completo em si mesmo. Então, o segundo tema que eu tirei aqui da nossa carteirinha é o tema do batismo. Então, hoje a gente vai tratar sobre o batismo. Por quê? Porque o batismo é algo muito sério. Então, a pessoa, ela aceita Jesus, aí ela quer ser membro de ceia. Aí ela fala: como que eu posso participar da ceia? Irmão, você tem que passar pelo batismo. Aí ela decide que ela quer batizar porque ela quer ceiar. E dessa maneira, ela não está de acordo com a palavra de Deus, porque ela tem que entender o que é o batismo, qual o seu significado e qual vai ser agora as atitudes pós-batismo que ela vai ter que ter como um verdadeiro cristão. Porque o batismo nos põe uma responsabilidade muito grande. Participar da ceia não é porque todo mundo está comendo pão e tomando cálice que uma pessoa aceita Jesus e fala: eu quero agora eu quero ser igual ao meu irmãozinho. Amém. Mas qual é o significado e o propósito do batismo? Então, a pessoa batizada, ela tem que entender que não é porque todo mundo faz que eu tenho que fazer. É uma decisão, e tem que ser uma decisão consciente. Ela tem que entender o que é o sacrifício de Jesus, o que representa os nossos pecados diante de Deus, e então publicamente ela faz a confissão: eu vou matar o velho homem como Cristo lá na cruz do Calvário, e quando eu sair das águas eu ressuscitarei uma nova criatura, assim como Jesus ressuscitou dentre os mortos. Então a nossa lição de número 2, defendendo essa doutrina, em Lucas, lá no Novo Testamento, Lucas, capítulo 8, quem puder abrir a sua Bíblia, Lucas, capítulo 8, e o versículo 21,
vamos ver o que o Senhor Jesus nos fala. Amém. Você achou? Pode ler. Lucas 8, 21. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Amém. Então, o que o Senhor está falando? Para nós sermos família de Deus, é necessário ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Não somente ouvir, mas também praticar. É uma união. Nós ouvimos a palavra e praticamos a palavra. Então, esse modelo de dizer todos nós somos filhos e filhas de Deus, segundo a Bíblia, não é assim. Porque o próprio Cristo diz: aqueles que ouvem a palavra de Deus e as praticam, executam. O que eles são? Minha mãe e meus irmãos, porque aqui ele usa uma figura de linguagem querendo dizer, são a minha família. Então, para você ser um filho legítimo de Deus, você deve ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Os tópicos da nossa lição de hoje é o seguinte: para que serve o batismo? Ele tem alguma serventia? Nós vamos entender nessa manhã para que serve o batismo. Segundo tópico, qual é o batismo bíblico? Porque tudo que nós fazemos, ou se for fora da Bíblia, constitui uma heresia. Então aquilo não tem diante de Deus legalidade. Não tem. É como você ter um cargo, às vezes eu uso o exemplo de um policial. Um policial, ele tem a farda, mas ele tem um distintivo. Se ele usar só a farda, sem o distintivo, ele não tem legalidade. Ele precisa do distintivo. Ainda que ele não usasse a farda e tivesse o distintivo, ele poderia fazer uma prisão. Mas sem um distintivo ele perde a autoridade. Então a nossa farda, nós podemos colocar nessa simbologia, que é como nós estamos aqui trajados. Não, eu sou crente, é uma farda. Mas qual é o distintivo que mostra que você tem autoridade de ser filho e filha de Deus? O Espírito Santo. Ele é o selo da nossa vida, que nos mostra que temos a legalidade de sermos chamados filhos de Deus. E nós vamos observar, o que nós vemos nos dias atuais em relação ao batismo. Então, na leitura semanal, quem está acompanhando a nossa apostila, eu coloco aí todo dia uma leitura bíblica, para que você tenha o costume de pegar a palavra do Senhor. Às vezes é um versículo, 2, são palavras curtas, e que todo dia você pode ler e meditar nela, que ela vai te trazer entendimento sobre a nossa lição. Então, nosso texto bíblico, quem puder abrir a Bíblia aí no livro de Romanos, lá no Novo Testamento, livro de Romanos, depois de Atos dos Apóstolos, Romanos capítulo 6, e aí eu vou pedir para alguma das irmãs, por gentileza, fazer a leitura para a gente. Romanos capítulo 6, do versículo 2 até o versículo 7. Amém? Amém. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou
Não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo dos pecados seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém. Então olha o que Paulo está dizendo. Nós outrora estávamos em pecado, mas quando nos veio o conhecimento de Cristo e nós fomos batizados, então nós fomos batizados na sua morte. Cristo ali na cruz do Calvário, ele representou a mim, a você, a todos os homens que pisaram, que pisam, que ainda pisarão a terra. Olha a dimensão do sacrifício de Cristo. Foi para aqueles que veio antes dele, para aqueles que durante o seu sacrifício estavam vivos e para aqueles que posteriormente viriam a passar pela existência. Então o sacrifício de Cristo, como Cristo é eterno, ele não se limitou ao tempo em que ele veio, mas ele abrangeu a eternidade. Então não tem passado, presente e futuro separadamente. É como se fosse uma coisa só, porque é eterno. Então esse sacrifício que Cristo fez, para aqueles que se batizam na sua morte. Estão declarando publicamente que eles têm um Senhor que fez desta maneira e que lhe era necessário fazer assim. Aí a nossa pergunta: se o batismo, ele tem aqui a nossa simbologia de lançarmos o pecado, morrer o velho homem para surgir a nova criatura, aí você entende aquela palavra quando Jesus vai até João Batista e diz: olha, é necessário eu ser batizado. Aí João Batista diz: não, Senhor, eu careço. O que ele está dizendo? O pecador aqui sou eu careço ser batizado pelo Senhor, e vem o Senhor até mim. Quer dizer, o Senhor é justo. O Senhor vai passar o batismo, vai confessar que pecado, se Cristo não tem pecado. Aí o Senhor diz o quê? É necessário para que se cumpra toda a justiça. É necessário para que se cumpra toda a justiça. O próprio Cristo, que é a palavra encarnada, ele diz: eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para cumpri-la. Então na lei de Deus era necessário que nós fôssemos batizados na sua morte. Assim Cristo foi batizado, deixando-nos o exemplo que o velho homem ele tem de morrer, para que então possa nascer a nova criatura em Cristo Jesus. No texto principal, em Marcos, no capítulo 1, e nós vamos ler o versículo 9 e 10, Marcos, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 9 e 10, vai nos trazer a seguinte palavra: e aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. Então, assim que Jesus saiu das águas,
ele teve uma visão e ele viu o Espírito Santo vindo sobre ele. Ali está aquilo que a gente falou, uma simbologia de que o velho homem foi sepultado e agora a nova criatura, cheia de virtude e graça, está ressuscitado. Por isso o apóstolo Paulo vai nos dizer, olha, há um combate entre a carne e o espírito, há um combate, há uma guerra, e nós temos todos os dias de tomar uma posição. A quem você vai servir? A carne, ao espírito? Porque você não pode agradar a dois senhores, a um só. A Bíblia diz no Antigo Testamento, lá em Gênesis, ela fala assim, olha, e Deus soprou nas narinas do homem, e ele passou a ser alma vivente. Então nós não somos corpo vivente, porque o corpo, depois que nós morremos, ele vai voltar para o pó. O espírito, a Bíblia diz que torna para Deus, porque Deus é o Pai dos espíritos. Mas e a alma? Aí ela vai tomar o seu caminho. Se a tua alma estiver impregnado com a tua carne, então o caminho que ela vai tomar é a perdição, é o inferno. Mas se a tua alma estiver impregnada pelo Espírito, então o caminho que ela vai tomar é o caminho de glória, é o céu. Então nós somos almas viventes, que significa que nós somos eternos, porque Deus assim nos fez, para sermos eternos, porque Ele soprou sobre nós o Espírito Santo. Então tudo que nós fazemos para Deus não é temporal. Quando você aceitou Jesus, aí às vezes você lembra, eu aceitei Jesus em 1970, não, aceitei Jesus em 2000 e tal, Aí aquilo é uma figura que a gente traz em memória, que nos alegra. Olha, eu sou crente há 30 anos, o modo da gente dizer, né? Eu sou crente há 10 anos. Mas na verdade, nós somos desde a eternidade. Não se conta os nossos dias, desde que estejamos em Cristo Jesus. A Bíblia diz, quem contou os seus dias? Quem contou os dias do Senhor? Aí as pessoas falam, Jesus teve um ministério de 3 anos. Irmão, Jesus desde o princípio tudo sabia. Tudo estava na sua consciência, na sua plenitude. Tudo ele viu. E agradou ele fazer. Agradou o Senhor fazer o homem, criar a terra, criar toda a sua glória. Agradou o Senhor. Então aqueles que estão em Cristo, eles estão eternamente em Cristo. Não é só um período de tempo, porque nós somos almas viventes. E aí nós, com as nossas atitudes, estamos todos os dias desenhando o nosso caminho, ou para a perdição, ou para a salvação. Ah, como assim? Como a gente comentou. Se quando a minha carne vem contra mim oferecer os prazeres terrenos, e eu obedeço ela, então naquele momento eu estou desviando da porta estreita, estou indo para um caminho largo, que se eu não me arrepender e retornar ao caminho, eu vou perder a minha salvação. Mas se vêm os prazeres da carne, eu me inclino à vontade do Espírito, então eu permaneço no caminho estreito, porque se a porta é estreita, o caminho também é. Então, no resumo da nossa lição, eu escrevi, quem não crê, não pode ser batizado. Não pode. E o crer aqui, não é você dizer, não, eu, como hoje tem um costume, né? Você crê em Deus? Ah, eu creio. Tá aí. Você vive para Ele? Não. Então você não crê. Porque o que a Bíblia está falando de crer não é somente acreditar que Ele existe, mas é obedecer os seus mandamentos. Se eu perguntar para você, você ama seu pai, sua mãe? Você vai falar, eu amo. Então quer dizer que você o obedece. Não é amar fisicamente em dizer, eu sei que é meu pai e minha mãe, mas é obedecer, porque se você sabe que teu pai e tua mãe te ama,
Então você sabe que aquilo que ele vai te falar não é para a sua condenação. Quando você é criança, aí você vai colocar o dedo na tomada, aí sua mãe vem, pega e te dá uma palmada. Às vezes naquele momento da ira, do choque de ter apanhado, minha mãe não me ama, meu pai não me ama, eu fui ali, ele já me bateu, mas a correção não foi vida para você? Você não sabia o perigo do choque. Assim também acontece conosco, quando o Senhor muitas vezes nos corrige. Não é porque Deus não nos ama. Muitas vezes nós não sabemos os perigos de um único pecado, que pode ser uma porta aberta que a gente não consiga voltar mais. Quantas pessoas nós acabamos conhecendo nessa nossa trajetória de crentes, que foi dar uma passeada no mundo e não retornaram mais, não tiveram forças. Então Deus, sabendo que nós não temos estrutura para o pecado, coube ao Senhor Jesus, ele diz: olha, eu pisei o lagar sozinho. Ele conseguiu com a força do seu braço. Então ele pegou a peleja e fez. E agora nós temos uma responsabilidade em crer nele. E o crer aqui não é somente dizer Jesus existe, mas é obedecer ele. Porque se ele existe, então cabe a nós lhe darmos honra. E honrar alguém é obedecê-lo. Então, eu marquei aqui em Atos 19:5, diz assim: ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Então, quando foi pregado o Evangelho, e eles creram no Evangelho, eles foram batizados, porque eles decidiram obedecer a Deus. Nossos objetivos de hoje é compreender o que é o batismo bíblico, o que ele é. Saber que o batismo é uma ordenança de Deus. O batismo é uma ordenança. E conscientizar da importância de sermos batizados. Aí nós sempre falamos, né? Há muitas pessoas que, aceitando Jesus, muitas vezes não há tempo para que essa pessoa venha passar pelas águas, não há tempo para que essa pessoa venha receber toda a instrução da doutrina, mas Deus o recolhe. Mas aqueles que têm tempo devem fazer igual Jesus. Como que o Senhor Jesus diz? Ele diz que era necessário que fosse cumprido toda a justiça. Então, se você tem tempo para estar em obediência à palavra de Deus, é necessário que se faça. E por isso nós trouxemos essa lição, para que aqueles que não conhecem a importância do batismo passem a conhecer, aqueles que conheçam tenham mais armamento, né, sobre a palavra de Deus, se encha dos versículos, do conhecimento, cresça na graça e no conhecimento, para que, vindo também os enganadores, você, com a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, possa combater o engano. Porque, como nós dissemos, se está fora da palavra de Deus, não é legítimo. Se está fora da palavra de Deus, não é legítimo. Ah, irmão, eu batizei, mas você batizou segundo a Bíblia? Então é isso que nós vamos entender. Senão, o seu batismo diante de Deus não é legítimo. Porque quem é a porta estreita? Quem é o caminho apertado? É Jesus. O nosso desafio é ser igual a Jesus. Não é ser igual Pedro, não é ser igual Paulo, é ser iguais a Jesus. Aí você diz: o quão apertado e estreito é o caminho? Jesus não pecou.
É estreito ou não é? Quando nós erramos todos os dias. Então, a nossa fita métrica é Cristo. Então, nós temos que imitar a quem? A Cristo. Então, se Cristo batizou e ele cumpriu a justiça da palavra de Deus, quem somos nós para inventar modismo e dizer que pode ser diferente, se a própria palavra se justificou? Quem é o homem para dizer, não, pode ser de uma forma diferente? Então, cabe a nós crermos, e o crer aqui não é somente acreditar que Deus existe, mas é obedecê-lo. Eu sei que Deus existe, então o que eu devo fazer agora? Obedecer a Deus. Na mesma figura, vamos voltar lá. Eu amo meu pai, minha mãe. Não é porque é meu pai e minha mãe só, mas é porque eu os obedeço. Há conselhos que nossos pais nos dão, quando nós éramos pequenos, se perguntasse aqui, muitos lembrariam de algo que o pai falou lá atrás, de algo que a mãe falou lá atrás. Então, isso que fica no nosso coração é a obediência. O tópico 1, para que serve o batismo? Então, o primeiro ponto que serve o batismo, para o perdão dos pecados. Para o perdão dos pecados. Como a irmã leu em Romanos, e aqui eu até marquei o mesmo texto, dizendo que nós fomos sepultados na sua morte. Nós fomos sepultados na sua morte. Então nós, que estamos mortos para o pecado, nós podemos viver ainda para o pecado? De maneira nenhuma, porque o pecado para nós acabou. Nós sepultamos o pecado, nós fomos batizados na morte de Cristo, e com Ele, da mesma maneira, nós fomos ressuscitados, uma nova criatura. Quem puder abrir a Bíblia em Atos capítulo 2, lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 38, eu vou deixar que as irmãs leiam isso, vou pedir para o irmão ler para a gente Romanos, capítulo 6, e o versículo 3 e 4, por favor. Romanos, capítulo 6, versículo 3 e 4. Alguma irmã achou? Atos capítulo 2, versículo 38. Quem puder pode ler, por favor. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, olha o que a Bíblia diz. Para que nós sejamos batizados, devemos nos arrepender, ser batizado para perdão dos pecados. Porque no momento do batismo é necessário que nós venhamos a nos despir da velha criatura. Então, antes da gente ser batizado para o perdão dos pecados, quando a Bíblia fala de arrependimento, você não pode estar praticando o erro. Porque se você se arrepende, você não está praticando o erro, senão não é arrependimento. Então, quando a Bíblia nos dá essa palavra, arrependei-vos, ela está falando assim, olha, se você fumava, você não pode fumar mais. Se você bebia, você não pode beber mais. Se você está assistindo televisão, você não pode assistir mais. Você tem que se arrepender. E então, aí é a condição, primeiro o arrependimento, você ser liberto. E então, você ser batizado para perdão dos seus pecados. E o batismo, ele é uma vez só, desde que ele esteja dentro da palavra de Deus. Porque se batizou de uma forma que não condiz com a Bíblia, você não tem
a legitimidade. Está contra. Lembra, o modelo é Jesus Cristo. Ele é o caminho estreito, ele é a porta estreita. Jesus, nosso modelo. O irmão, Romanos capítulo 6, versículo 3 e 4. Como não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Então a Bíblia deixa muito claro, o batismo é nós sermos batizados na morte de Cristo. Tudo que nós fazemos, nós temos que ter Cristo como modelo e entender que Cristo, ele fez todas as coisas publicamente. E é necessário que nós também fazemos confissões públicas, porque a Bíblia diz, nós estamos diante de uma grande nuvem de testemunhas. Nós estamos. Então, aquele que publicamente se batiza, ele está dizendo, olha, assim como Cristo, que é o meu Senhor, fez, eu estou fazendo também. Quando publicamente você aceita Jesus, você está anunciando diante dos homens e diante dos anjos de Deus, olha, até aqui eu governava a minha vida do meu jeito, mas a partir de agora é Jesus Cristo quem manda e desmanda na minha vida. Confissões públicas. Então é necessário para o perdão dos nossos pecados. Tópico 2. Para a obediência da fé. Na Bíblia nós vamos encontrar vários versículos sobre o batismo nas águas, e todos eles vão testificar que o batismo é uma ordenança de Deus, ou seja, para sermos salvos, o primeiro passo é crer em Jesus, e o segundo passo é batizar nas águas. Então, quão importante é nós obedecermos essa ordenança de Deus, porque ela anuncia publicamente, como nós estávamos dizendo, e a palavra de Deus vai dizer o seguinte: aquele que me confessa diante dos homens, eu os confessarei diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Mas aqueles que me negam, também o negarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Então, essa é a importância do batismo, a importância de você aceitar Jesus e depois ser batizado. Você está declarando publicamente e você está confessando a Jesus publicamente. E naquele momento que Jesus, segundo a palavra, está fazendo, te confessando diante do Pai. Que coisa maravilhosa. Você já pensou, você sendo batizado aqui na terra, dizendo, a velha criatura morreu, agora eu sirvo a Jesus. Jesus lá no céu, dizendo, olha lá, Pai, é meu, aquela lá é minha, olha o que ele está fazendo por mim, por amor, do meu sacrifício. Aí o Pai, nesse momento, ele vai olhar lá para a cruz, e ele vai ver o sacrifício do Filho dele. Aí ele cheira o cheiro suave do sangue de Jesus. Aí quando ele olha para mim, para você, ele já não vê o pecador, ele vê o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Isso é maravilhoso, isso é uma honra. Servir a Jesus é uma honra. Às vezes a gente ouve na terra, né, as pessoas têm tanto prazer em dizer que alcançou uma escolaridade elevada, né? Olha, eu sou um advogado, um médico, um engenheiro civil, eu sou alguém aí estudado, olha, eu trabalho, né? O homem tem até prazer de dizer, né? Eu trabalho para o prefeito, eu trabalho para um governador, eu trabalho
para o presidente da República, e o homem sente aquela honra de dizer essas coisas. Irmão, nós estamos aqui trabalhando para Deus. O nível é muito maior, a honra é muito mais grande. É para Deus que você está fazendo. Quando você obedece Ele pela fé, você está sendo um soldado de Cristo, combatendo o bom combate, como Paulo disse. Aí eu te pergunto, poderia ter algum combate bom? Um combate, combater. Uma guerra não é um bom combate, no sentido de uma nação levantar contra outra. Mas quando você luta pela verdade, pela Bíblia, para defender os ensinamentos de Deus, então Deus está falando na sua palavra, você está combatendo um bom combate. Porque você está defendendo a doutrina de Cristo. Você está se colocando contra o mundo. A correnteza do mundo está contrária. A gente está caminhando numa direção e o mundo está caminhando em outra direção. E nós estamos sofrendo as penas nesse mundo, mas para mantermos a palavra de Deus. E aí a Bíblia vai dizer, guarda os meus mandamentos e vive, e meus ensinamentos como a menina dos teus olhos. Essa palavra está em Provérbios capítulo 7, versículo 2. Guarda os meus mandamentos e vive, e meus ensinamentos como a menina dos teus olhos. Quer dizer, com tudo que você tem, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, de todo o teu coração, como a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus. É o primeiro mandamento. Então, obedecer à Bíblia é cumprir o primeiro mandamento. E obedecer à Bíblia é cumprir o segundo mandamento, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque aqueles que obedecem à Bíblia, eles não conseguem somente ouvir a palavra de Deus, mas eles praticam. E a prática de cumprir as Escrituras é você compartilhar ela com o seu próximo. Existe um jeito de você amar mais o seu próximo do que você falar para ele da palavra de Deus? Irmão Adriel, me dá uma referência bíblica. A Bíblia diz, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É uma ordenança. A mesma ordenança que nos fala para ir e fazer discípulos é a ordenança que nos fala para batizá-los, para que eles sejam salvos. E o crer aqui mais uma vez não é somente saber que Deus existe, mas é obedecê-lo. Terceiro tópico, para a salvação. O batismo nas águas foi instituído pelo próprio Jesus. Ele mesmo disse, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ou melhor, quem não crê já está condenado. Não somente os que negam a existência de Jesus, mas aqueles que não obedecem. Porque aqueles que não obedecem naquele grande dia, Deus vai falar, você não creu em mim. E se tivesse crido que eu existia, teria me obedecido. Como alguém pode dizer que crê em Jesus e não obedecer a Jesus? Não é sem sentido? Não é uma coisa desconexa? Então, se você crê que Jesus existe, você o obedece. Em João capítulo 3, versículo 5, quem puder ir lá no Evangelho de João, Novo Testamento, João capítulo 3, versículo 5, e quem puder já vai no mesmo João capítulo 1, versículo 33. Quem achou João 3,5, pode ler. João 3,5. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito
não podem entrar no reino de Deus. Amém. Então nós lemos que o terceiro tópico, que o batismo é para a salvação. E há uma condição: nascer da água e do Espírito. João 1,33. Quem achou pode ler. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vives descer do Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, como nós havíamos falado, o selo do crente, salvo o Espírito Santo. Então, quando Jesus batizou, ele viu repousar sobre ele. E o próprio João testifica dizendo: eu não conhecia, mas o que me mandou batizar. E eu vi descer sobre ele o que? O selo, o Espírito Santo. Porque agora não somente seremos batizados nas águas, mas seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Se eu não me engano, Jeremias, tem uma palavra que o profeta está numa condição de prisão e açoites, porque ele estava ali pregando que era necessário se curvar a Nabucodonosor, que era uma ordenança de Deus. E o povo de Israel, sempre muito orgulhoso, não aceitava se curvar para outra nação, porque eles já eram uma nação. Mas não foi da vontade do profeta que ele falava isso, era a palavra de Deus. E ele sofrendo pela palavra de Deus, e em algum momento que parece que ele vai desistir, ele diz assim: mas havia um fogo que queimava em meus ossos. Então aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, muitas das vezes vai passar situações que, se você contar a sua história para outro, alguém vai dizer: como você não desistiu de Jesus? É esse fogo que queima o nosso coração, queima nossos ossos, queima nossos olhos, nossa mente. Por quê? Porque é o Espírito Santo que nos consola. É Ele que nos levanta, que nos dá força até de estar aqui esta manhã. É o Espírito Santo de Deus. E Ele é o selo da redenção, diz a palavra de Deus. Amém? O tópico 2 diz: qual é o batismo bíblico? Primeiro, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem puder, Mateus, lá no Novo Testamento, primeiro livro, Mateus capítulo 28, nós vamos ler os versículos 18 e 20. Então, Mateus capítulo 28, versículo 18 e 20. Quem encontrar pode ler, por favor. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então a Bíblia declara o próprio Cristo dizendo que o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a pessoa te mergulhou nas águas, eu te batizo em nome do Pai e te tirou. Não está correto. Não, em nome de Jesus eu estou te batizando e te tira das águas. Por quê? Porque os três são um só. Nós dissemos no começo, três testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem que é a Palavra? Cristo. Ele é a Palavra encarnada. Aí eu te batizo em nome do Espírito Santo de Deus. Está batizado? Fala, não, segundo a Bíblia não está. Segundo a Bíblia você faz a confissão da Trindade: Pai, Filho, Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Agora você sai para fora. Agora você está batizado segundo a Bíblia. Então você tem legalidade.
Eu coloquei um versículo para falar sobre esse poder que foi dado a Jesus. Eu vou ler rapidinho, porque o tempo é curto. Diz assim, Efésios capítulo 1, versículo 19 ao 23. Se eu puder só ouvir, diz assim, ó, e qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita no céu, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então a Cristo foi dado todo o poder. Não há nada nessa terra, nem nessa vida e nem no porvir, só Cristo. A Ele foi dado todo o poder. O que isso significa para nós? Se você crê no sentido de reconhecer a Cristo e obedecer a sua palavra, não há nada que vai impedir a tua salvação. A Ele foi dado todo o poder. Aqueles que obedecem à palavra de Deus estão com um passaporte carimbado para os céus, porque Cristo não vai negar o seu conserto, o seu sangue não vai ser apagado. A Ele foi dado todo o poder. Aí eu vou dividir do lado das irmãs, 1 Coríntios, no Novo Testamento, capítulo 11, e o versículo 1. E do lado dos irmãos, Mateus, capítulo 3, versículo 13. Pois o segundo tópico é nas águas correntes. Este é o batismo bíblico. O primeiro tópico, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. O segundo tópico, nas águas correntes. Vou pedir para o irmão ler primeiro. Mateus 3,13, das irmãs, 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1. Então, o irmão primeiro, por favor. Mateus 3,13. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. As irmãs, 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como de Cristo. Isso, amém. Então, quem é o nosso modelo? Cristo. Ele saiu da onde? Da Galiléia. A Galiléia tinha mar? Tinha. Não foi no mar da Galiléia que os discípulos lançaram a rede, não pegaram nada, e Jesus disse, olha, lança do outro lado. E sobre a palavra dele, Pedro diz, sobre a tua palavra lançarei a rede. E lançando a rede, diz que o barco quase veio a pique. Quer dizer, quase naufragou de tanto peixe que eles puxaram. Mas Jesus batizou no mar. Ele foi até o Rio Jordão. Ele foi até as águas correntes. Ah, irmão Adriel, mas aqui na minha cidade não tem águas correntes. Irmão, Jesus foi do quê? Foi de a pé. Pelo que eu puxei, pelo que eles dizem, né? Dava quase uns 14 quilômetros. Ele foi de a pé. Hoje, você tem carro, moto, ônibus, van. Aí vai falar, mas a minha igreja não tem dinheiro. Irmão, toda a igreja que eu conheço, ela investe no templo. Sempre põe um templo maior. Eu duvido que alguém vai ter coragem de chegar em Jesus e falar, nós não teve dinheiro de alugar ônibus para levar o teu povo para batizar nas águas correntes. Aí Jesus vai falar, mas vocês teve dinheiro para colocar ar-condicionado? Então, para cumprir a palavra de Deus, o homem sempre tem uma desculpa. Não, porque na época estava frio. Não, porque o rio é longe demais. Irmão, quem quer obedecer, não fica olhando para as dificuldades. Daniel chegou na Babilônia, colocou um monte de comida, um escravo, colocou tudo aquele frango, costela, uma buchada de bode apimentado, como nós comentamos. Meu Deus, que tentação! Daniel disse, é para quem isso aí? Não, isso aqui é tudo para o nosso Deus, aqui, nós consagrou tudo. Daniel falou, eu não.
Eu vou comer legume, vou comer uma cenoura, um pepino. Então quem quer obedecer não vê a dificuldade, obedece. Então diante do Senhor, você acha que eles vão conseguir se justificar? De maneira nenhuma, irmão. O modelo é Cristo e foi nas águas correntes. Capítulo 3, liberto do pecado. Então, o irmão vai para nós aí, como ele está acompanhando comigo a revista, Atos capítulo 2, versículo 38, e as irmãs lá em 1 João, no Novo Testamento, lá pertinho do Apocalipse, 1 João, capítulo 1, versículo 9, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 1, versículo 9. O irmão pode ler, por favor? Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Como nós havíamos comentado, a palavra arrependam-se, ela constitui da pessoa não mais praticar aquilo que ela vinha praticando. 1 João 9, quem puder ler, por favor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Então, o arrependimento verdadeiro, segundo a Bíblia, ele é aquele que você confessa e deixa. Não é confessa e torna a praticar, mas é confessa e deixa, porque as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém? O quarto tópico, o batismo bíblico, é adulto e consciente. Vamos lá, o irmão, Atos capítulo 8, versículo 37, as irmãs em 1 Coríntios, no Novo Testamento, capítulo 14 e o versículo 20. Nós vamos entender por que é necessário que seja adulto e consciente, porque assim a Bíblia está nos ordenando. Então, as irmãs, 1 Coríntios 14 e 20, os irmãos, Atos capítulo 8, versículo 37. Pode ler, por favor. Ele disse Filipe: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém. 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Então, adulto e consciente. Primeiro, Filipe batizou o eunuco, e a primeira pergunta que Filipe fez para ele, quando o eunuco diz: olha, aqui há água, o que me impede de ser batizado? Então Filipe diz para ele: você crê de todo o coração? Agora diz para mim, como uma criança pode crer de todo o coração? Como um bebê recém-nascido pode confessar a Jesus se ele nem sabe falar? Você crê em Jesus? Gugu Dadá. Pode batizar uma criança? Ela tem consciência da importância do batismo? Nós lemos que é sepultar o velho homem, ela não tem consciência. E por que é necessário que seja adulto? Justamente porque está atrelado à consciência. Também uma criança pequena, menor de idade, muitas vezes ela cresce na igreja, mas por que não batiza? Aí você vai entender. Se você colocar uma criança, aí fala: por que você vem para a igreja? Aí fala: porque minha mãe e meu pai vêm. Porque ainda não formou a fé perfeita. Ela vai ser aperfeiçoada. É normal, é natural que assim seja. Então o ensinamento vai entrando na criança até o momento em que ela tem a consciência do que ela vai fazer, a consciência do que é a nova vida em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo diz: olha, não sejais menino no entendimento. Então a pessoa que não entende o que significa o batismo não pode ser batizado. Eu vou batizar porque todo mundo batizou, eu quero ser igual a todo mundo. Está errado.
Você tem que batizar consciente, sabendo que representa a morte de Cristo e que você também vai morrer para a velha criatura. E que quando você sair das águas, você vai estar ressuscitando como Cristo ressuscitou dos mortos para uma nova vida, uma novidade de vida. Amém? Então, esses foram os nossos tópicos sobre o batismo bíblico. O que nós vemos nos dias de hoje? Nós vemos batismos em tanques, piscinas e no mar, né? E segundo a Bíblia, nós vimos que Jesus foi batizado no Rio Jordão. Ah, irmão Adriel, eu tenho uma desculpa. Irmão, todo mundo tem, mas quem quer obedecer, corre atrás. O crente verdadeiro se dispõe, junta um dinheiro durante o ano, pega aluga um ônibus, vai num lugar onde tem um rio e batiza todo mundo. Para Jesus, naquele dia, a única coisa que não vai existir é o tal da desculpa. Hoje em dia, você fala para a pessoa, vai ler uma Bíblia, irmão? Não tenho tempo. Irmão, você não tem tempo? 24 horas você está ocupado? Não tem 30 minutinhos para você orar, para você ler uma Bíblia? Você acha que Jesus vai engolir isso, irmão? Na hora que ele puxar lá o histórico do celular, misericórdia. Na hora que ele puxar o histórico do sono, irmão, você dormiu 16 horas, cria vergonha, só 8 horas tá bom demais. 8 horas o nosso corpo pode ficar descansadinho, tá? Então, aquele grande dia, não adianta dar desculpa. Aqui na terra você pode dar desculpa para todo mundo, para o pastor, presidente, para quem você quiser. Mas diante do Senhor Jesus, ele é a palavra, irmão. Nós não tem como escapar. O segundo tópico que a gente vê por aí é as pessoas não estar libertas e batizar. Esse tempo eu vi um homem foi batizar de brinco na orelha. É bíblico. Piercing no nariz. É bíblico batizar assim? Irmã batizar, né? É até torpe falar algumas coisas, mas a irmã vai batizar na piscina com as vestes brancas e aí batiza de lingerie, calcinha, sutiã, cueca. Irmão, que isso? É um clube? Mas você está saindo a mesma criatura. Você acha que Jesus batizou de cueca, irmão? Olha a ideia desse povo. Ele não é um modelo, não é a porta estreita. Como é que você vai batizar e você me aparece de cueca, a irmã de lingerie para batizar? Então não está pronto, não está liberto, não nem entendeu, na verdade, o que é Jesus. Ele é santo, irmão. Ele não brinca, não. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa, alcança misericórdia. Tem que confessar e deixar o pecado, aí você pode batizar. Se você não tiver liberto, o teu batismo diante do Senhor não tem validade. O irmão batiza na semana que vem, vou fazer uma tatuagem. Que isso, irmão? A velha criatura não morreu, não? Eu gosto de uma frase de Martim Lutero, que ele disse que quando ele batizou, segundo que a gente ouve, né? E ele saiu das águas, ele diz, olha, eu descobri que o velho homem sabia nadar, porque ele achou que depois do batismo ele nunca mais ia pecar, né? Mas aí ele viu que no dia seguinte ele já estava pensando todo mal de novo, porque a gente está revestido dessa natureza carnal. Essa carne está aqui, ó. O nosso combate, irmão, é até a sepultura, ou até o arrebatamento. Enquanto Jesus está descendo, teu olho está vendo ele, a tua carne vai estar inflamada, o inimigo vai estar jogando dardo para você pecar, e você tem que estar resistindo, como bom soldado de Cristo, a Bíblia diz. Então tem que batizar liberto. Terceira coisa que nós vemos no mundo, sendo inconscientes, batizando o recém-nascido. Aí a Bíblia diz assim, ó, ora, o fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Irmão, como que uma criança tem uma boa consciência, não sabendo falar? Como que uma pessoa não liberta tem uma fé, tem um coração puro? Como? Está errado. E como que um inocente tem uma fé não fingida? Ele nem sabe professar a fé dele. Ele somente acompanha o pai e a mãe. Então a Bíblia está dizendo, olha, é necessário 3 coisas: um coração puro,
uma boa consciência e uma fé não fingida. Está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Então não adianta, se alguma desses modelos de batismo, né? Tanques, piscinas, mar, não liberto e por fim inconsciente, a pessoa for batizada, esse batismo não tem legalidade, porque não está na Bíblia. Se está fora da Bíblia, não vem de Deus, não condiz com Deus. O modelo é Cristo. O batismo nas águas é uma decisão importantíssima na vida de todos aqueles que seguem a Jesus. É possível ver que quem quer ser batizado, né, não é uma opção, é um mandamento. É um mandamento de Deus nós sermos batizados. Mas é necessário que nós estejamos com o coração puro, com uma fé não fingida, né? Como a Bíblia diz, um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. O que é a boa consciência? É não estar vivendo no pecado. Porque se a pessoa está no pecado, a consciência dela acusa ela. Você está fazendo errado. Olha o que você está fazendo. Você vai batizar assim? Então não pode. Você tem que estar com uma boa consciência. E só pode alcançar uma boa consciência quem deixou o pecado para trás. Não tem mais parte com o pecado. Este é um ato com poder, o batismo. Porque quem é batizado anuncia publicamente que morreu para a velha vida do pecado, que ressuscitou em Cristo Jesus. Então a nossa conclusão de hoje é o seguinte: o batismo, primeiro, ele é uma ordenança de Jesus. Segundo, ele é um ato de fé. Terceiro, ele é um revestimento espiritual. Você se enche de força, de poder, de graça. O próprio Cristo, depois de ser batizado, viu descer sobre ele o Espírito Santo. E o quarto lugar, ele é uma confirmação do novo nascimento. Ele é uma confirmação do novo nascimento. Amém? Amém. Então essa foi a nossa lição de hoje. Hoje acabamos mais dentro do horário. A gente vai se adaptando. Esse modelo de revista, para quem está nos ouvindo também, eu fiz mais para online, né? Mais online. Mas eu vou fazer um modelo para a gente que está presente, para que a gente possa imprimir em poucas folhas, né? Porque se a gente for imprimir assim, vai acabar ficando muito caro. Então nessa semana eu vou trabalhar um modelo novo, para que no máximo ali 5 páginas a gente consiga deixar todos os textos, as referências bíblicas, e todo mundo possa trazer. Eu até tinha prometido de trazer, mas a papelaria mais perto aqui é quase 4 quilômetros. E um mercado que fazia ali cobra um preço absurdo, né? Mas Deus vai dar graça, a gente vai se adaptando aí, vai conseguir fazer com muito carinho, né? E tudo aqui foi com muita dedicação, né? A gente trabalhou, criou um modelo. Esse é um modelo que a gente pode deixar na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, e vamos deixar Deus trabalhar, né? Quando Deus trabalha, tudo dá certo, né? Eu falo, quando Deus trabalha, tudo dá certo. Amém? Vamos se colocar de pé, vamos agradecer a Deus pela sua oportunidade. A irmã Margarete quer puxar a oração de agradecimento. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Sim, Jesus, mais uma vez nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, nossos irmãos, nossas irmãs, buscando o Senhor, a tua palavra, o teu ensinamento, o teu entendimento. Abra nesse tempo, Senhor, teus oráculos, revela o mais profundo, oculto e escondido da tua palavra. Em nome de Jesus, que nós pedimos, Senhor. Mas não só ser ouvinte, mas sim estava o nosso coração a tua palavra, a
tua dor. Também nos arrepender cada dia dos nossos pecados Muito e obrigado. nascer novamente da água Sim, do Espírito, como diz a tua palavra. Glória a Jesus. Esse amanhã eu agradeço por essa rica oportunidade, Amém, em nome de Jesus. Amém. Está terminado. Aos irmãos ouvintes, muito obrigado pela sua presença. Ajude-nos nesse trabalho, compartilhe, comente. Que a doce paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Paz do Senhor. Aí, vai.